Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do BRM News, o podcast que traz para você um compilado com as principais notícias sobre negócio, inovação, tecnologia e economia sobre os mercados regionais brasileiros. Hoje, quarta-feira, 9 de abril, eu sou o Lucas Comarella e estou aqui com meu colega Renan Torres. E aí, Renan, tudo bem? Olá, Lucas. Olá para você que nos escuta. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E hoje falaremos sobre os 44 bilhões de reais em investimentos no setor de petróleo e gás do Espírito Santo, a nova promessa da pecuária desenvolvida pela UFES e a expectativa do Brasil com a super safra de grãos em 2025. E também vamos comentar sobre a capitalização da Cesan, os novos aportes da Imetame, o crescimento das exportações de ovos brasileiros e os efeitos da guerra comercial sobre o setor automotivo. Na política, a queda de Juscelino Filho pode abrir espaço para uma reforma ministerial no governo Lula. Como de costume, vamos começar pelo Espírito Santo. O Estado se prepara para receber mais de 44 bilhões de reais em investimentos na indústria de petróleo e gás natural até 2030. O dado é do Anuário da Indústria de Petróleo e Gás Natural do Espírito Santo, divulgado pela Findes. O setor já gera 15 mil empregos no Estado e só a Petrobras será responsável por 35 bilhões de reais em aportes nos próximos 5 anos. E o destaque vai para o projeto integrado Parque das Baleias, o IPB, que vai interligar 17 poços ao FPSO Maria Quitéria. Com isso, a produção no estado deve mais que dobrar, saltando de 230 mil barris para 500 mil barris diários. Casagrande, o governador, falou em aproveitar esses recursos para avançar na transição energética do estado. E ainda no Espírito Santo, lá em Alegre, a UFES está desenvolvendo um teste para avaliar a fertilidade de touros jovens em metade do tempo atual. Isso pode mudar completamente a gestão da pecuária de corte e leiteira. Hoje, um touro infértil pode prejudicar uma safra inteira de bezerros. E já na infraestrutura, a Cesan recebeu uma capitalização de 75 milhões de reais lá do governo do estado, e a ideia com esse investimento é acelerar as obras para garantir a universalização do esgoto tratado na Grande Vitória até o fim de 2026. Segundo o presidente da empresa, o fluxo de caixa exigido é bastante agressivo para essas obras. E para a gente encerrar esse bloco sobre o Espírito Santo, a Imetame, uma empresa muito grande aqui do nosso estado, localizada em Aracruz, vai investir 50 milhões de reais para expandir sua fábrica. A capacidade de produção vai subir 20%. O movimento acompanha a demanda crescente do setor de óleo, papel e siderurgia no Brasil e também no Espírito Santo. É isso aí, Renan. E agora a gente indo para a macroeconomia aqui no Brasil, o ministro Fernando Haddad voltou a comentar sobre os efeitos da guerra comercial iniciada pelos Estados Unidos. Ele afirmou que o Brasil está mais bem posicionado que outros países da América Latina, com reservas cambiais robustas e superávit comercial, mas admitiu que o país será impactado, especialmente via China, o nosso maior parceiro comercial. E mais um capítulo dessa novela que não deixaria de estar aqui no nosso podcast hoje. Só para a gente poder lembrar, no dia de ontem, terça-feira, o governo americano anunciou tarifas de 104% sobre produtos chineses, após a China anunciar retaliações de 34%. Em resposta ao anúncio de Donald Trump, o Ministério das Finanças chinês adotará tarifas de 84% sobre produtos norte-americanos a partir de quinta-feira dessa semana, Lucas. Por outro lado, o mercado faz uma leitura de que essas novas tarifas podem estar ligadas a uma abertura para negociações por parte da Casa Branca. Para os próximos capítulos, que a gente sabe que vai acontecer, o importante é que as expectativas se encontram desancoradas, o que se transmite no mercado, Lucas, como volatilidade, principalmente em ativos líquidos, nas bolsas de valores. Então a gente vê a bolsa subindo muito num dia, descendo muito no outro. Isso está muito ligado a uma desancoragem nas expectativas, essas mudanças de tarifas de um dia para o outro. E ainda sobre os impactos dessas novas tarifas, a Anfávia alertou que o Brasil pode perder investimentos no setor automotivo. O México deve redirecionar sua produção para a América Latina, o que aumenta a competição local. Já a produção dos Estados Unidos pode cair até 1 milhão de veículos, encarecendo os carros em até 12 mil dólares na média, E apesar disso, o mercado automotivo brasileiro teve um bom desempenho no primeiro trimestre. Os emplacamentos cresceram 7,2%. E outro setor com expectativa de ótimos resultados é o agronegócio brasileiro. A Conab prevê safra recorde de 328 milhões de toneladas em 2025 esse ano, 10,3% a mais do que 2024. E o arroz terá a maior área plantada nos últimos 7 anos. E o milho, antes importado pelo Brasil, se tornou peça-chave. Hoje, já abastece 25 biorrefinarias de etanol e há 30 novos projetos em andamento.
A demanda pelo milho de etanol deve chegar a 39 milhões de toneladas até 2030. E vale ressaltar que o PIB do agronegócio vem numa crescente nos últimos trimestres. Só para a gente ter uma ideia, esse setor cresceu 4,48% no último trimestre de 2024 e acumula alta de 1,81% no ano. Hoje, o setor representa 23% do PIB nacional, liderado pelo ramo agrícola. E o destaque vai para os ovos. As exportações brasileiras dispararam 342% em março, somando 8,6 milhões de dólares. Já no trimestre, o salto foi de 116%. O Brasil se consolidando cada vez mais como potência em proteína animal. E agora, indo para a política, o ministro Gilmar Mendes, do STF, afirmou que não há espaço para anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, mas defendeu avaliar o caso quanto à dosimetria das penas. Ele criticou a fala de Fux sobre julgamentos sobre violenta emoção e lembrou, abre aspas, que o Brasil esteve perto de um golpe, segundo ele. Mas o que movimentou Brasília mesmo nos últimos dias é a queda do ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Essa queda pode abrir caminho para uma reforma ministerial. O União Brasil avalia indicar o líder da bancada na Câmara, deputado Pedro Lucas, para assumir a vaga. O Juscelino foi denunciado por envolvimento num esquema de desvio de emendas parlamentares, quando ainda era deputado. A investigação aponta que os recursos foram repassados para a Codevasf. E vale ressaltar que essa queda ela vem num momento ruim para o governo, né? Onde a popularidade vem caindo nas últimas pesquisas, então é um assunto muito delicado, a gente sabe que isso faz preço, principalmente pelo assunto ligado à corrupção, então vamos entender os próximos passos, né? Como que o governo vai reagir a essa queda do Juscelino Filho e principalmente como que o governo vai repor e articular toda essa reforma ministerial. E ainda em Brasília, a PEC da Segurança Pública deve ser protocolada na próxima semana e será de autoria do próprio governo federal. A proposta busca constitucionalizar a SUSP e integrar esforços entre União, estados e municípios no combate à violência. O texto já foi modificado para garantir a autonomia das polícias estaduais. Obrigado, Renan. E agora passando para os recados do dia. No episódio mais recente do podcast Vida Intelectual, podcast que faz parte do guarda-chuva BRM Podcasts, recebemos Frank Enfield, um psicoterapeuta e consultor em psicoterapia assistida por psicodélicos. Ele fala sobre como estados expandidos da consciência podem ser ferramenta de transformação pessoal e saúde mental. Maravilha, Lucas. E só para relembrar o resto da nossa agenda da semana, hoje, quarta-feira, a gente tem episódio novo do Diga Aí Podcast com o tema Histórias e Ideias de Friedrich Hayek, com o convidado Fábio Barbieri. E na sexta-feira, episódio novo do Investor com nossas amigas Lúcia Dalla e Ana Porto, com o tema Educação Financeira e Liderança, Desafios e Inovações, com o nosso convidado Lucas Richa, nosso amigo aqui da casa, né, Lucas? E lembrando que de segunda a sexta-feira nós temos episódios do BRM News, esse podcast que traz para vocês um compilado com as principais notícias sobre negócio, inovação, tecnologia e economia dos mercados regionais brasileiros. E para você acompanhar todos esses conteúdos que a gente produz aqui, basta nos seguir no YouTube ou no Spotify, no BRM Podcasts. Renan? É isso, um forte abraço e uma ótima quarta-feira para quem nos escuta. Uma ótima quarta-feira, até mais.